Fala trader, beleza? Rony Raiz aqui, seu mentor estratégico, e hoje eu quero te ensinar um conceito avançado de Price Action que eu acredito que você nunca tenha visto. E esse conceito ele é tão poderoso que você pode utilizar ele como uma estratégia única e conseguir extrair dinheiro no mercado financeiro. Pegar o dinheiro do mercado e colocar no seu bolso. Lá no Instagram eu de vez em quando compartilho um pouco das minhas operações, as minhas experiências e tudo mais. E aí acontece uma troca de mensagens onde algumas pessoas me mandam falando: olha, eu uso esse conceito aí e eu ganho dinheiro no mercado só utilizando esse conceito aí. Já tem 3 meses assim. Então sempre aparece pessoas falando disso daqui comigo, compartilhando a experiência e os resultados, utilizando esse conceito que eu vou te passar. Então tem pessoas que estão ganhando dinheiro com esse conceito, com essa técnica que eu vou te mostrar agora. E o mais interessante disso, se trata de um conceito, não é um setup engessado. Ele é um conceito em cima do preço. Então ele funciona em qualquer tempo gráfico. 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, em qualquer tempo gráfico. Lembrando que quanto maior o tempo gráfico, melhor, mais confiabilidade isso passa para a gente. E o bom dessa estratégia é que você vai saber onde agir. Você não vai ficar ansioso ou ficar se torturando cheio de perguntas a cada candle que aparece novo. Tu fica lá olhando aqueles candles e fica: ai, será que eu compro? Mas será que eu vendo? Será que não vai voltar? Essas perguntas que você fica se torturando, tentando entender o que está acontecendo. E nesse caso aqui você já vai saber o ponto onde você deve agir como um sniper. Você vai fazer poucas operações, porém assertivas. No caso aqui, menos é mais. Menos operações, mais dinheiro no seu bolso. A consequência disso é que você consegue operar com pouca grana. Beleza? E para você ter uma ideia, eu comecei no mercado em 2016. Fui maltratado pelo mercado. Sinceramente, eu apanhei muito, fui judiado. Mas eu fui resiliente. Continuei ali insistindo, continuei estudando. E para você ter uma ideia, o primeiro sinal de dinheiro que eu vi, assim, um pouquinho de dinheiro que começou a aparecer, foi depois de 1 ano e meio aqui no Day Trade. É sério, 1 ano e meio para começar a ver alguma coisa. E ao longo desses anos, estudando, observando a movimentação do preço, você pode observar que eu não uso indicadores, eu observo a movimentação do preço. E ao longo desses estudos, eu acabei aprendendo esse conceito na marra. E eu vou te explicar agora isso. E a única coisa que eu te peço é o seu like. 5 segundos, você vai aqui embaixo e clica aqui no joinha, que vai me incentivar a trazer mais conteúdos como esse. Estou esperando. Já foi? Clicou aqui embaixo? Então tá show. Vou prosseguir com a técnica, com esse conceito. Lembrando que isso daqui é um conceito de oferta e demanda avançado. Eu já fiz um vídeo anterior sobre oferta e demanda. Seria básico, algo mais básico que a maioria das pessoas já conhecem. Caso você seja iniciante nessa técnica Price Action, operar sem indicadores, ou iniciante no Day Trade, eu vou deixar o link aqui em cima para você ver a outra aula também, que é bem interessante, para você aprender sobre oferta e demanda. E esse vídeo, no caso, é como se fosse uma continuidade, porém, é oferta e demanda avançado, e poucas pessoas aqui no Brasil devem saber utilizar isso daqui. Eu, particularmente, não conheço ninguém que utiliza aqui no Brasil, tá bom? Mas na gringa, eu já acabei vendo várias pessoas que utilizam esse conceito até dentro da técnica de manipulação institucional, que eu falo um pouquinho dentro lá do curso, que aí é um conteúdo de mais de 14 horas de estudo, não tem como falar tanto assim. E para começar aqui, eu quero ilustrar para depois ir para o gráfico e te mostrar.
ilustrando vai ser mais fácil de você entender. E lembrando que eu quero fazer algo prático. Eu quero que você vê esse vídeo e amanhã você já consiga colocar em prática, executar, ver resultado, ver que isso daqui funciona, que eu vou te mostrar. Então eu não vou ficar me apegando tanto em explicar o conceito, tudo direitinho, cada detalhe. Eu quero que você entenda e coloque em prática para você ver o resultado, beleza? Então anota tudo que eu vou passar aqui, cara, é super importante. Eu tô falando, isso daqui eu uso todos os dias no mercado. Isso é muito importante, tanto para você desenvolver leitura de mercado, quem já fez mentoria comigo sabe, e tanto você pode utilizar como uma estratégia. Tem várias formas de utilizar. Vou te passar uma forma que é a principal, e você vai usar aí para pegar boas operações. Vamos lá. Vamos supor que o mercado está subindo, uma tendência de alta. Então o mercado faz aqui uma sequência de 4 candles seguidos de alta. E de repente aparece uma barra vermelha aqui contrária. O que todo mundo pensaria? O que a maioria de vocês pensam aí? Tá? Que o mercado agora ele pode fazer um pullback, né? Ele pode descer aqui para fazer um pullback, um retorno, para depois ele voltar a subir. O pullback, para quem não sabe, é como se fosse um respiro. O mercado anda em ondas, então é em zigue-zague. Então ele subiu, agora ele volta um pouquinho para depois dar continuidade. Nesse caso, muita gente pensaria isso, ou senão algumas pessoas vão pensar, ele pode reverter também. Então ele tem essas duas opções. Porque aqui agora apareceu uma barra vendedora, os vendedores apareceram aqui após um movimento aqui expressivo de alta. O mercado já está subindo tem um tempo e a maioria das pessoas pensa o seguinte: opa, os compradores já estão cansados, que é o que nós estudamos muito, que uma hora o comprador ou o vendedor ele vai cansar e aí ele dá uma respirada e aí que entra o tal pullback. Mas nesse caso não acontece nada disso, tá? No caso o mercado ele vai dar continuidade, é esse cenário que eu quero ver. O mercado dando o mercado dando continuidade aqui, ó, passando direto por esse candle, e aí vai ficar um candle vermelhinho aqui no meio de um monte de candle verde, e esse candle é o famoso ignorado. Aqui no canal de vez em quando eu falo o bendito nome ignorado, e é esse padrão aqui, é esse cenário que eu quero ver, onde que ele aparece, e eu chamo ele de ignorado. Eu coloquei esse nome nele na época porque, né, a gente vê aqui que o mercado ignora ele, passa direto por ele. Então eu fui lá e coloquei esse nome. Aqui nessa região também poderia ter uma resistência, tá bom? Então você pensaria nisso, não, ele vai voltar agora, ele vai descer, e simplesmente o mercado continua o movimento, tá? Independente de ter a resistência aqui ou não vai mudar o nosso conceito. De forma bem simples, eu quero que você entenda o seguinte: olha só, o mercado ele mostrou uma barra vendedora, os vendedores mostraram que queria descer, a gente pode supor que aqui tem uma resistência nessa região de preço, e aí o que acontece? O que geralmente vai acontecer? Os compradores vão ficar intimidados com a presença dessa barra vermelha, e o mercado pode vir a ganhar força na queda e descer pelo menos para fazer o famoso pullback. Porém, o que acontece é que o mercado, os compradores, eles estão tão eufóricos com a alta de preço que eles dão continuidade, eles não se intimidam com essa barra vermelha. Eles simplesmente continuam o movimento de alta, ignorando totalmente essa vela vermelha. Então o que você precisa entender de forma resumida é que tem uma demanda muito grande nessa região. Tem alguém muito grande mandando aqui nessa região, alguém que impediu que o preço continuasse aqui para baixo. E quando o preço retornar nessa região, essas mesmas pessoas que fizeram o preço aqui
não deixar o preço descer, essas mesmas pessoas provavelmente vão defender essa posição de preço. Lembre-se que nós estamos negociando preços. Nós estamos falando de preço. Então, aqui tem um preço. Nessa região tem um preço. Alguém adquiriu muito aqui para poder fazer com que o preço subisse, ignorando totalmente essa oferta aqui dos vendedores. Então, deixou essa região. E quando o preço retornar aqui, é bem possível que irão defender. Então, o que você precisa fazer? O primeiro passo, você precisa identificar o ignorado. Você precisa identificar essa situação aqui. Então, por isso que eu pedi para você pegar um caderninho, que eu vou te passar todo passo a passo, para você daqui a pouco abrir o seu gráfico, estudar e ver que funciona. Ir para o mercado ao vivo, colocar em prática e ver que funciona também. Depois que você identificou a região, qual que é a expectativa? Que o mercado retorne esse ponto. E aqui ele vai ter que te mostrar rejeição ou força. Você tem duas possíveis entradas. Você pode entrar por rejeição. O mercado te dá barras de rejeição, fraqueza desse movimento de baixa, ou força. No caso, força do movimento de alta. Então aqui eu gostaria de ver, por exemplo, você pode querer ver uma rejeição, seria o famoso candle martelo, por exemplo. Seria uma boa opção aqui. Se aparece um martelo nessa região, é uma boa opção para você já pensar em entrar. Ah, Rony, mas eu tenho receio ainda, eu vou esperar um pouco mais. Eu posso aguardar? Pode. Você pode aguardar um candle de força para alta. Então vamos dizer que ele fez esse martelo, você não quis entrar ainda, ele vem cá em seguida e faz aqui, olha, ele puxa um pouquinho para baixo, ele vem aqui embaixo, mas ele retorna e faz esse candle aqui, ó, com pouco pavio em cima, bastante corpo, engolfando os candles anteriores aqui, ultrapassando os candles anteriores. Isso daqui seria uma barra de força, nitidamente uma barra de força, e aí você faria a entrada aqui a partir dele. Então você tem dois meios de fazer a entrada. A partir do momento que ele chega nessa região, você pode fazer a entrada a partir de um candle de rejeição ou a partir de um candle de força. Tem pessoas também que já deixam ordens aqui apregoadas para fazer scalping. Faz scalp aqui. Se você é um trader de scalp, você pode deixar uma ordem nessa região, por exemplo, aqui, ou no 50%, e fazer o seu scalpzinho aí rapidinho, também vai funcionar. O seu stop, ele vai ficar abaixo dessa zona marcada, deixe ele um pouco distante aqui, se for possível. Geralmente 150 pontos, 200 pontos no índice já é o suficiente para ficar fora dessa zona. Aqui, por exemplo, vamos supor que o candle tivesse testado assim, retornado. Nesse caso, é interessante você deixar abaixo da zona e abaixo do candle que fez o teste aqui, o seu stop. O stop é sempre nessa região, abaixo dessa zona. Caso o mercado rompa, aí você tem que sair da operação. O seu ganho, você pode colocar algo entre 2 para 1. Então, se sua entrada foi aqui, se você faz uma entrada aqui, você tem esse tamanho de stop, você multiplica aqui ele 2 vezes para cima. Então você vai buscar 2 de ganho para 1 de gain. Isso daí você pode adaptar. Tem momentos que vai buscar só 1 para 1, tem momentos que busca até 3 para 1, 4 para 1. Você pode adaptar essa situação, ver o que mais se encaixa com o seu perfil. Eu tenho um perfil de fazer operações longas. Beleza, então busca mais pontos. Eu tenho um perfil de poucas operações, eu quero sair rápido, então busca 1 para 1, por exemplo. Isso daí de risco-retorno vai ficar com você, o tamanho do alvo é contigo. Lembrando que outro tipo de alvo que você pode utilizar são os topos anteriores aqui, ó. Posso usar esse topinho aqui como um alvo, por exemplo. Beleza? Ou os fundos. Esse mesmo conceito que eu estou te passando, ele também serve para o cenário de venda, no cenário de baixa. No caso, eu estou exemplificando no cenário de alta, mas
na queda também funciona. O que vai mudar é que esses candles aqui seriam tudo vermelho e esse candle que é o ignorado, ele seria um candle verdinho, tá? E aí quando o mercado voltasse aqui, ó, ele vai voltar de baixo para cima, a gente pensaria em vender, tá bom? Acredito que até aqui na ilustração você entendeu. Agora vamos ver no gráfico como funcionaria. Nós temos alguns exemplos aqui. Vou mostrar em diferentes tempos gráficos. Vou mostrar aqui no 15 minutos, por exemplo. Teve um bem legalzinho aqui. Ó, vou mostrar esse daqui para vocês. Mercado abre aqui. Ó, esse foi o primeiro candle do dia, 9 horas. Tá? 9 horas. Mercado abre. Faz esse candle aqui vermelhinho. E olha só, dá continuidade. A gente poderia até ficar esperto dele voltar aqui, mas ele não retornou. Ele continuou, fez outra barra de força, aí fez esse candle aqui, olha só, é um candle, parece uma reversão. Parece que ele vai reverter. Se você já estudou padrões de candlesticks, você vai ver que muitas das pessoas vão falar que isso aqui é um padrão de fraqueza. É um candle de fraqueza aqui dos compradores. Mas o que acontece é que o mercado ele continua o movimento, olha lá, como que ele fecha acima do pavio aqui, ele dá continuidade. Então logo aqui eu já posso marcar e ir visualizando esse candle aqui na frente. Então olha só, o mercado retorna nessa região. Inicialmente ele retorna com uma barra o quê? Forte de venda. Você vai comprar aqui? Você não vai comprar. Primeiro passo foi você identificar esse ignorado. Segundo passo é o que você esperar uma rejeição ou se não força. No caso a rejeição está aqui, ó. Esse daqui é o famoso vou para praia que eu falo com os alunos da mentoria. Eu brinco com eles, é o vou para praia. Também é conhecido tecnicamente como martelo invertido. Você pode estudar ele aí na internet. Lembrando que eu e a Larice nós temos um livro também sobre padrões, os melhores gatilhos de entrada, onde tem esses padrões aqui. Tem alguns desses padrões, a gente separou alguns gatilhos de entrada. A gente também aborda sobre volume financeiro junto com essas entradas. É um livro bem bacanazinho. Ele só fala sobre os padrões de candlesticks, os melhores padrões de entrada, mais voltados para day trade. Se você quiser adquirir esse e-book, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. São mais de 100 páginas de conteúdo. Está bem ilustrado, com várias imagens, bastante exemplos. E é o único livro que traz exemplos atuais e com volume. A maioria, nenhum deles aborda sobre volume até então. O nosso é o único que fala dos padrões junto com volume. Todo mundo fala que é importante volume, que é legal utilizar, mas ninguém explica como interpretar esse volume na prática. A gente fez isso lá no livro, beleza? Então eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira ver e adquirir, tá bom? E esse candle aqui, voltando para ele, nosso voo para a praia, ele é um candle de rejeição. Ele é um candle que, se você tem confiança, você já poderia fazer uma entrada a partir desse momento aqui, ó. Quando fechou esse candle, entrar aqui comprado com stop aqui abaixo dessa zona, beleza? Aí vamos dizer que você não sentiu confiança ainda, por receio dessa barra vermelha. O que acontece em seguida é que vem uma barra verde. Essa barra verde é uma barra que representa força para a gente. O que eu poderia fazer? Entrar a partir dela. Eu posso vir aqui, colocar, quando fechasse essa barra verde, que é força, eu venho cá, entro, coloco o meu stop aqui embaixo. Eu posso colocar meu stop tanto embaixo da zona, como eu posso colocar o meu stop atrás dessa barra de força aqui, certo? Eu tenho essas duas alternativas. E olha só como o mercado progride aqui, ó. Pode deixar o stop onde quiser aqui. Qualquer um dos dois aí, você vai decidir, um stop menor ou um stop maior. E olha como que o mercado progrediu. E esse daqui é a minha Fibonacci adaptada para entrada de risco-retorno.
Então aqui eu vejo a minha entrada, eu vejo onde é meu stop, e aqui eu tenho risco retorno de 1 para 1, 1 para 2 e 1 para 3. Então quando o mercado chegou aqui, ele deu 1 para 1 do meu stop, e aqui ele já me deu um ganho de duas vezes o ganho do meu stop já, que seria 40 pontos nessa situação. Vamos dizer aqui, colocaria mais aqui porque está caro, né? Aqui seria uma entrada de 12 pontos no dólar, para pegar 12 pontos aqui inicial, e depois você pode fazer uma parcial, né, de 1 para 1, e depois ir levando o trade, ó, e pegar aí até 38, 40 pontos aí para cima. O mercado daqui, melhor dizendo, o mercado daqui, ele chegou a andar aí 70 pontos de alta. E o que você fez foi identificar o seu ignorado, que é uma zona de oferta e demanda avançado. Por que avançado? Poucas pessoas observam isso, poucas pessoas têm esse conhecimento que eu estou te passando. Isso foi algo com o tempo, estudando, eu vi esse padrão acontecer. E depois eu fui entender o conceito por trás dele. A gente identificou ele, esperou essa rejeição, essa força, e entrou e surfou o movimento. É isso que nós queremos, é isso que você vai fazer aqui em diante. Esse exemplo é no 15 minutos, agora vamos por 5 minutos. E eu quero também já te dar um macete, vou passar um macete, você que chegou até aqui, está preso nessa aula, vou te dar esse macete, esse bônus. Olha só o que eu quero te mostrar. Isso aqui aconteceu na quinta-feira. Eu vou parar nessa imagem aqui. Você consegue perceber onde temos um ignorado aqui? Nessa região? Consegue ver o ignorado? Você pode olhar início do dia aqui. Início do mercado. Onde que eu tenho o meu ignorado aqui? O mercado veio, subiu, né? Desceu até aqui e foi embora. Aqui eu digo que tenho um ignorado oculto. Poucas aqui. Nossa, sim, o ignorado, a maioria das pessoas não conseguem ver, a maioria das pessoas não sabem sobre isso. Esse aqui, então, cara, nem faço a mínima ideia quantas pessoas vão conseguir identificar isso daqui que eu vou te mostrar. Como esse movimento de alta, ele é um movimento muito forte e ele começa a retornar aqui, sem ter me deixado nenhum ignorado nessa região, e eu percebo que aqui tem uma saliência aqui, ó, eu percebo que tem isso daqui, eu já imagino que possa haver um ignorado oculto aqui nessa região. O que eu faço? Eu diminuo o meu time frame, meu tempo gráfico. Vou retornar lá e você vai observar. Olha o que o mercado fez aqui. Olha o que o mercado fez. Aqui era a máxima do dia, perceba, máxima do dia. O mercado chegou aqui. Ele ameaçou dizendo, olha, eu vou descer, hein? Eu vou descer. Para quem não conhece, isso aqui é um padrão enforcado. Ele fez que ia descer e o que aconteceu? O mercado continuou na alta aqui, ó, o dólar continuou subindo e rejeitou essa região. O que você faz? Você identifica o ignorado, você marca ele aqui com um retângulo, com uma zona, e você espera o mercado retornar nele. E olha só aqui o que aconteceu. E aí você tem duas formas de entrar, como te falei. Você pode entrar a partir de um candle de fraqueza do movimento, rejeição, que poderia ser esse doji. É um padrão fraco para entrada, né? E depois você tem um candle de força, que aí já é um padrão melhor para você entrar. Então você tem duas alternativas. Depois desse doji você entra aqui e pega todo o movimento, ou você espera essa barra de força aparecer para você entrar aqui e pegar esse movimento. Eu não estou inventando nada além. Aqui você percebe que o mercado deixou outro ignorado, ó, novamente em uma resistência de preço. Só que esse daqui você também vai marcar, só que o mercado não retornou nele, tá? O mercado não retornou nesse daqui, tá bom? Agora você vai ter aqui é uma acumulação, o mercado continua aqui subindo, fez aqui como se fosse descer, perceba, já tá subindo meio devagar, ele
puxa ali como se ele fosse descer e ele volta a subir. Então aqui você tem outro ignorado que você também pode marcar. Estou no gráfico de 2 minutos, tá? E o que acontece? O mercado vem, testa, faz outra barra aqui de força, faz ainda outra barra de força, e você poderia ter entrado em qualquer uma dessas duas aqui e continuar esse movimento aqui de alta, que deu continuidade ali. Você pode perceber como é poderoso esse conceito, como que ele funciona, essa estratégia. Mostrei ela no 15 minutos, te mostrei no 2 minutos. Ela também vai funcionar a mesma coisa nos 5 minutos, sem dúvidas. Olha aqui, ó. Perceba que eu não tenho muitos exemplos, eu vou ficar catando um monte de exemplo aqui, para a gente não ficar também tão longa a aula. Mas perceba aqui, ó, que aqui nós temos esse candle que quase engolfou o outro. Olha só. Vê se isso daqui não é uma barra de força, como se fosse descer. O que acontece? O mercado continua. Se você pega isso daqui e joga aqui para frente, o que será que o mercado fez? Olha lá como o mercado parou nessa região. Tá? Olha como que ele parou aqui. E aí tem como usar isso daqui de várias formas para operar. O ignorado ele é um conceito que você usa de N formas que ajuda na leitura. Eu passo bastante sobre isso daqui dentro da mentoria. Esse daqui é a função principal dele, que para fazer entradas. E eu estou passando para você. Eu quero que você anote, coloque em prática, experimente. Depois volta aqui no vídeo e fala aqui, deixa aqui nos comentários se você gostou, se você testou, se você pegou um trade aí maneiro de 30 pontos, 40 pontos no dólar, ou 500 pontos no índice, 200 pontos no índice. Comenta aqui depois que trade que você fez, que operação que você conseguiu fazer utilizando esse conceito aqui, beleza? O último exemplo aqui, agora no movimento de baixa, só para você ter uma noção, eu estou no tempo gráfico de 5 minutos, e olha só, mercado aqui forte em baixa, perceba que aqui ó, eu tenho uma sequência de candles vermelhos, e aí faz um candle que é quase um engolfo de alta, é um padrão que seria de reversão, significando que o mercado poderia subir. E o que acontece? O mercado continua, olha só, descendo, o mercado simplesmente continua descendo, então isso daqui é um ignorado. Então perceba, se eu pegar ele aqui e marcar na hora que eu vejo ele formando, se eu identificar ele, olha o que eu tenho aqui, olha como que o mercado parou exatamente nele aqui. A dificuldade que o mercado teve de ultrapassar esse ignorado. Nós tivemos um toque, 2 toques, 3 toques aqui, 4 toques, e aqui nem chegou a encostar e já desceu de novo. Então olha a quantidade de vezes que o mercado bateu aqui e retornou, tá? Isso no final do dia, e já tinha descido bastante, movimentado bastante, e ele ficou ali respeitando essa zona. E basta você conseguir identificar o ignorado, marcar ele e aguardar fazer operações. Por exemplo, nessa região aqui, a melhor operação, aqui você não entraria, porque já está muito próximo daqui. Aqui em cima você poderia entrar a partir desse candle aqui. A partir desse candle aqui, você poderia entrar. Depois que fechou ele, o próximo, você poderia entrar aqui, colocar um stop aqui atrás ou atrás da zona para buscar novamente esse ponto de preço aqui, por exemplo, tá? Sem uma operação. Só que aqui já é o final do dia, já não é o ideal, já não é um horário bom de você operar. A gente já está falando de 3h30 da tarde, porém funciona, mesmo assim vai funcionar. Só que já não é um cenário bom, que o mercado vai andar muito ainda. Nesse caso não tinha por que andar, tá? Isso daí já é coisa para outros vídeos, né? Para não ficar misturando, porque já entra outros conceitos aí. Eu falei de forma bem resumida sobre esse padrão, só para você entender esse conceito e poder aplicar hoje ainda no seu gráfico, estudar sobre ele. Foca nisso daqui, foca realmente. Se você quer dar certo no day trade,
para e foca em uma única coisa. Para de ficar procurando indicador milagroso, ficar vendo o indicador na tela do seu coleguinha e querer imitar, colocar na sua tela para ver o que acontece. Não é assim que você vai ganhar dinheiro. Não é vendo 1000 vídeos no YouTube sobre estratégia. É você pegando uma estratégia, se identificando com ela e aplicando, ajustando, indo a fundo nessa estratégia. Você tem que ser bom em uma coisa, você tem que se especializar naquilo e não ficar tentando aprender 1000 formas diferentes. Tem até uma frase muito famosa que dizem que é do Bruce Lee, não tenho certeza, que é: eu não tenho medo do homem que praticou 10.000 chutes diferentes, mas sim do homem que praticou o mesmo chute 10.000 vezes. Então o medo dele não é o cara que sabe 10.000 chutes, e sim o que praticou o mesmo chute 10.000 vezes. Então ele está falando aqui de repetição, de ser especialista em um único chute. Então a gente está falando aqui agora, seja especialista em uma única estratégia, domina ela, foca nela, e você vai ver dinheiro entrando na sua conta bancária, ao invés de saindo aí, colocando dinheiro na corretora o tempo todo. Toda hora você perde, vai lá e coloca mais dinheiro. Saia desse vício, saia dessa rotina, faça parte aqui da tribo, se inscreve no canal para você não perder vídeos novos se você gostou. E se você quer aprender a ser um vencedor, parar de ficar depositando dinheiro na corretora e começar a sacar dinheiro para comprar as coisinhas dentro de casa, pagar um restaurante, pagar uma conta de luz, comprar um presente para a esposa, para as crianças, realmente tirar dinheiro disso, pelo menos uma renda extra. Não estou falando de você viver disso, pode ser, mas uma renda extra já ajuda bastante, não é mesmo? E ao invés de você ficar aí todo mês colocando dinheiro na corretora e perdendo. Então, se você quer aprender, meu canal está aí, tenho vários conteúdos para você aprender. Venha fazer parte dessa tribo, se junte aos meus alunos aqui, que já estão sacando dinheiro ao invés de estar dando dinheiro aí para o mercado. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!